Eu queria que você compartilhasse um pouco aí com os nossos alunos aí, um pouco da sua história de vida, né? Da onde você veio, se você já passou alguma dificuldade na vida, como é que foi o seu estudo e por que que você decidiu entrar na Polícia Militar. A gente sabe que tem pessoas que entram na Polícia Militar por sonho, né? Por vocação. Outras pessoas acham que tem vocação, quando chega lá fala, não, isso aqui não é pra mim não. Né? Fica um pouco assustado, principalmente com o militarismo, né? Outras pessoas não acham que aquilo é o sonho dela, que acha que vai usar a Polícia Militar como escada e entra lá e fala, meu Deus, eu me encontrei aqui. Conhecia demais assim, cara. O cara chega lá e fala, pô, o que é isso aqui? Eu não sabia que era tão bom ser polícia. Não consegue sair mais. Não consegue sair mais, né? Então é um paradoxo, né? Então eu queria que você externasse ao nosso público aí um pouco da sua história, né? Suas origens, suas raízes, se você é uma pessoa simples ou se você é uma pessoa que teve um pai, uma mãe que te ajudou financeiramente falando nos estudos. Queria que você compartilhasse um pouco da sua história aí, tá? Pra galera aí, fica à vontade aí. Ok, obrigado. Olha, é sempre muito bom a gente fazer esse apanhado, né? Voltar ao passado para a gente poder se enxergar e poder ter esse balanço, né? E agradecer a Deus por tudo que a gente tem na nossa vida. Eu começo dizendo que eu me sinto uma pessoa imerecida, né? De tantas graças, né? E tantas bênçãos que eu tenho na minha vida. De fato, as pessoas que aparecem na minha vida, tudo que eu conquistei, né? Junto com os meus amigos, meus familiares, minha esposa, meus filhos, tudo que eu tenho aqui, eu me sinto imerecedor, sabe, Oliver? Nesse sentido, porque eu vejo que tudo que acontece de bom na nossa vida é graça do nosso Pai, né? A minha história começa em Uberaba, né? Como eu falei, quando a gente começa a se entender por gente ali, da infância para frente, né? Tenho muitas memórias, né? Morava numa região muito pobre, né? Inclusive, eu era a única casa lá na Vila Arquelau, na rua Agosto, 367, se não me engano. Era a única casa que tinha televisão. Nossa. Era a única casa que tinha televisão lá na época lá. E eu tinha uns vizinhos, né? Eu não esqueço o nome deles, o André, o Olívio, que o apelido dele é Tiquim, né? Tinha o Alexandre também, que Deus o tenha, que acabou falecendo numa época lá no noivado dele, ele foi nadar numa lagoa lá, né? Acabou falecendo, mas tinha assim, principalmente o André e o Tiquim. E eu lembro que a casa minha lá era uma casa de piso de taco, muito simples também, né? Meu pai é muito simples. E aí os meninos iam pra lá, a gente assistia televisão lá em casa. Soltar pipa era mato, né? Era todo dia soltando pipa na rua, né? Ia pra linha do trem pra fazer cerol na época, né? Coisa que hoje é inadmissível. A gente pegava e colocava vidro dentro do coisa de menino, caco, né? Raiz, caco, não colocava na lata de óleo, ia pra linha do trem. Colocava na meia. Nossa, batia, você lembra? Na meia, mas pior que meia, uma vez eu bati, foi no moedor de alho da minha mãe lá, nossa, sem ideia na cabeça. Mas assim, lavamos, fizemos tudo lá. Coisa de menino, né? Menino raiz na época lá. Os dedos é tudo cortado, né? De brincar. Mas era a brincadeira que a gente tinha na época lá, né? Hoje, que coisa com relação ao nosso trânsito aqui, nosso tráfego, coisa inadmissível de fazer. Não né? tinha esse trânsito que tem hoje, né, mestre? Não tinha. Periferia lá, hoje. A gente ia soltar pipa no meio do mato lá. Né? Era diferente. Então foi uma origem muito simples, sabe, meu amigo? Em que eu tenho marcado justamente o que me marca nessa infância é compartilhar o que a gente tinha. Né? Nós não somos uma família abastada, não éramos uma família abastada, uma família simples, né? Mas muito bem organizada e controlada, nunca me faltou nada em casa, né? E meu pai é a pessoa a qual eu conheço que possui assim, o maior espírito de vontade que eu conheço, né? Que ele se coloca determinado a fazer uma coisa, ele cumpre, ele faz. Então é uma referência para mim, né? Meu pai, que eu amo muito, o Sebastião, que está em Santa Juliana, né? Então ele sempre nos educou nessa linha, nesse sentido. A minha origem segue aí. Um determinado dia, meu pai chega para mim e disse assim, olha, nós vamos ter que mudar para Uberlândia. Nossa, naquele momento eu falei assim, não, mas vamos ter que mudar para Uberlândia. Aquele me deu uma emoção, coisa espiritual, você me deu uma emoção tão grande que eu falei assim, que maravilha, que coisa boa, nem sabia onde era Uberlândia, o que era Uberlândia, mas eu senti uma coisa por dentro que me falava assim, esse negócio vai ser foda, vai ser bom demais. Não tinha aquele destaque de cidade ainda não, né? Não tinha, porque também não fazia parte do meu mundo, né? Entendi. E aí acabou que... E outra coisa, mas quando que é? Para daqui uns 2 anos, mais ou menos, depende. Nossa. Só que aquilo mexeu comigo grandemente, né? Deixa os molecados tudo ansiosos. Deixou ansioso, aquele jeito.
jeito, um dia vai dar certo, porque aí divulgaram lá que o centro de operação lá dele lá ia ser, que ele trabalhava com despacho de energia, sairia de Uberaba e iria para Uberlândia, onde é o CRIO, lá no industrial lá. E beleza, e um dia foi, né? Foi em 99. Em 99 nós mudamos para Uberlândia, né? E aí começou uma nova história na minha vida. Estudei no museu, depois... Nossa, lá no centro. É, lá no centro. Estudei 1 ano lá. Só que tudo na minha vida mudou quando eu estudei do Teresa Valcer, que eu faço questão de colocar aqui, que é uma escola católica, cristã, de muitos valores lá, Bacana. em que deu uma virada de chave na minha vida, justamente por conta de um ensino acompanhado, né, com tudo aquilo que eu acredito, né? Tem diferença, né? Tem uma diferença enorme, uma diferença muito grande. Por isso que a gente tem que focar nas nossas crianças, né? E desde já eu agradeço o apoio ao projeto CIBM, né? Que reforça aí o ensino com as crianças nossas lá em Uberlândia. Então, meu amigo, estudei no Teresa Valcer, terminei o colegial e aí falei, tem que fazer uma faculdade, né? Mas nesse ínterim, antes de fazer uma faculdade, olha, eu queria virar padre. Uma loucura isso aqui, né? Muita coisa. Mas é isso mesmo. Porque no Teresa Valcer me envolvi muito e conheci a história de Dom Bosco, né? Que é um padre, né, de 1800 e lá vai pedrada, lá em Turim, eu olhava para a juventude e falava assim, eu não posso deixar essas crianças assim ao léu, surto de tifo na Europa, né? Doenças, guerras, né? E os jovens ficavam órfãos e ficavam jogados na rua. Então ele foi uma pessoa... ícone, né? Uma chave lá. Então eu fiquei apaixonado com a história e queria. Meu pai falou: não, primeiro você vai fazer uma faculdade, estuda, aquela coisa. E aí fui fazer geografia. Fiz geografia na universidade. Não, geografia. Geografia. É um curso de muita cultura, né? Mas eu sou um sobrevivente, né, da geografia, né? O curso enviesado. Você conseguiu concluir? Consegui concluir. Tem muita polícia geógrafo, né? Não dá pra acreditar, é engraçado. Tem muito mesmo. Consegui concluir geografia. Eu tive que, inclusive, pedir dilação de prazo, né? Umas 2 vezes, né? Porque nesse ínterim, antes de concluir a geografia, eu entrei na Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar. E como que surgiu isso? Eu vi um concurso, né? Eu sempre tive uma predisposição e sempre tive um ânimo, uma vontade de querer ajudar as pessoas, de querer resolver problemas, né? De chegar à frente. Eu vi um acidente na rua, eu chegava e organizava, falando, não, vem cá, ó, você já faz isso, cerca o trânsito, você para aqui, abana a pessoa que tá aí, tapa aqui para ela não passar, o sol não fritar ela, esse tipo de coisa. Entendi. Então, na época, não tinha o Instituto Oliver na minha vida lá, né? Se tivesse, eu comprei numa banca de revista um preparatório,zinho, aqueles... Em livro. Em livro que é muito mesmo, bom, né? Ajuda muito. E estudei bastante. E nisso meu pai falava para meu filho, para que você vai mexer com polícia? Você tá doido? Mexer com polícia o quê? 2006? Isso, já era 2005, preparando 2006 foram as provas, 2006. Né? Para o ingresso em fevereiro de 2007. Para que você vai querer entrar com isso? Não entra com isso não. Isso, você tá doido, né? Mexer com isso, mexer com outra coisa, né? Mas ele nunca me direcionou o que eu falei. Então o que eu faço? Ele, você que decide. Mas eu sei quem decide. Então ele respeitou sempre a minha vontade, né? Padrão. Isso é correto, né, meu irmão? Na educação do filho a gente tem que ter exemplo de paternidade, né? A gente tem que ter esse negócio, né? Você pode até influenciar até certo ponto, mas você não pode determinar o que uma pessoa deva ou não fazer.